E aí, rapaziada? No vídeo de hoje vou estar falando sobre estilos de desenho. E não é exatamente o que você está pensando nesse momento, algo talvez como estilo mangá, cartoon, mas na verdade eu estou me referindo às formas de abordagem que podem ser usadas no desenho. Então eu vou estar explicando um pouco sobre elas, que no caso são 3 formas, e o porquê que você deve escolher uma delas para seguir como um desenhista. Bem, então vamos lá, pessoal. O que eu estava dizendo sobre as formas de abordagem é que elas não são exatamente estilos de desenho no sentido técnico, mas sim formas de se expressar ou linguagens artísticas do desenho, nas quais são 3 formas: realismo, idealismo e expressionismo. E alguns de vocês já devem ter ouvido falar que essas formas na verdade são movimentos artísticos, e o motivo de eu estar relacionando esses movimentos como estilos é porque precisamos entender o que cada um deles tem como propriedade. E começando pelo realismo, que a ideia dele é buscar retratar a realidade de forma fiel, sem idealizações, ou seja, você desenha exatamente o que você vê, sem qualquer tipo de mudança, e obviamente é possível observar isso quando se trata dos desenhos realistas, desenho do rosto de uma pessoa que precisa ser idêntico para parecer que é ela. Logo, de certa forma, é um estilo de desenho. Inclusive, muitas pessoas usam técnicas só para copiar o formato do rosto da pessoa para ficar igual ao real, e só na parte da pintura que elas desenham de fato. E assim, é um estilo bem cansativo porque você necessita fazer com que o desenho seja idêntico à realidade e exige um nível técnico muito elevado, então eu não recomendaria para os iniciantes começarem no realismo. O segundo estilo que eu gostaria de falar é o expressionismo, que é o que eu utilizo nos meus desenhos. E a ideia é se basear na realidade, só que reinterpretando com emoção ou estilo pessoal. Basicamente é fazer uma releitura com base em algo que já existe. Um exemplo que eu uso em alguns vídeos do canal é o do Kira do Death Note. E ele é uma releitura de uma referência que eu peguei do Kira, que por sinal estava bem simples, e eu adicionei coisas novas, como a mudança da coloração da pele, o olho, o cabelo e, é claro, o fundo. No caso, nem tinha fundo na referência e eu optei por criar, e a partir daí eu obtive um novo sentido no desenho. Antes, o Kira estava num fundo branco com cores mais neutras, agora ele está num fundo de um quarto com cores bem vivas. E isso não quer dizer que o meu desenho está melhor que o da referência, mas isso quer dizer que eu trouxe a minha visão para aquele desenho. Então no expressionismo você tem bem mais liberdade do que no realismo, e isso é bem legal. Dá para fazer umas artes bem bacanas, inclusive mais um exemplo são as próprias fanarts que o pessoal faz, então eu recomendo muito que você inicie neste estilo. E deixando um ponto de observação aqui, utiliza referências de artes oficiais dos autores, tá? Eu citei o exemplo das fanarts, só que é melhor você se basear nas referências dos autores das obras do que nas fanarts, porque as fanarts justamente são releituras das pessoas, então fica aí a dica. Por último, o terceiro estilo é o idealismo. Historicamente era mais sobre criar uma versão ideal ou perfeita daquilo que se desenhava. Por exemplo, as pessoas elas retratavam as proporções mais belas que as da realidade, mas no contexto atual de desenho, a gente pode entender como inventar algo da imaginação. E a diferença do idealismo para o expressionismo é que no idealismo a proposta é não se prender em praticamente nada e buscar uma versão ideal a partir da imaginação. E mesmo assim eu tenho que admitir, são bem parecidos os conceitos. E um exemplo de idealismo é na criação de um personagem do zero. É claro que nós temos memórias de personagens que já vimos em desenhos e acabamos pegando aspectos de cada um inconscientemente, mas uma referência certa não vamos obter. A referência certa, na verdade, vem da nossa mente, então é um estilo avançado que pode causar um cansaço mental. Eu acredito que se precisa aprender a desenhar muito bem para migrar para esse estilo, bem mais do que se fosse aprender o realismo. É isso, você precisa escolher um estilo, não dá para dominar todos os estilos de uma vez, e
o ideal é você começar escolhendo uma abordagem principal e a partir dela ir explorando técnicas diferentes, como mangá, cartoon, realismo, aquarela e muitas outras. E resumindo, o realismo é igual à realidade, o expressionismo já não, é uma releitura pessoal, e o idealismo já é praticamente imaginação, é você criar algo do zero. Então é isso, o vídeo vai ficando por aqui, espero que tenham gostado, se gostaram deixa o gostei, se inscrevam no canal para não perder vídeo novo e até o próximo vídeo, valeu, falou!